Será que estamos no Apocalipse? E agora? Vamos falar sobre isso agora. Bom, provavelmente todas as épocas, nos últimos séculos, acharam que estavam no Apocalipse. Sim, no juízo final. Apocalipse, sim, no juízo final. Porque talvez sempre aconteceram coisas muito ruins, né? Algumas épocas mais, outras menos. Então, algo me diz que também estamos agora no Apocalipse de novo. De novo, dessa vez. Mas não é algo muito simples de se falar e eu nem vou entrar muito no porquê. Tá? Mas tudo indica, pela quantidade de coisas malucas do mundo, que chegou aquilo que foi considerado por muitos o juízo final. Mas não aquele juízo final bíblico, ou pelo menos interpretação bíblica, né? Mas sim um que a Terra muda sua evolução e os humanos não muito adequados a essa nova Terra não vão renascer mais na Terra, não vão reencarnar mais na Terra. Então, na verdade, eu não quero falar tanto sobre por que estaremos no Apocalipse, porque tem palestrantes espíritas que falam magnificamente por horas sobre isso, mostrando todas as evidências, baseado também nos diversos livros espíritas, né? Entre a própria Bíblia, entre outros, né? Então, só apenas mostrar que está acontecendo coisas na Terra, né? Como o grau de inteligência diminuiu, o comportamento das pessoas pioraram nas últimas dezenas de anos, especialmente parece que no Brasil, né? Mas não é só no Brasil, não. A gente vê muita coisa que não ocorriam antes, né? Acontecendo na sociedade. O intelecto, né? A gente vê que as pessoas estão com muita dificuldade de pensar, de raciocinar. Elas aceitam facilmente coisas prontas, né? Sem se questionar, né? A maldade, enfim, né? A mentira. As pessoas estão com muitas manias, muitos toques, as pessoas imaginam coisas que são reais sem serem. E eu não estou falando daqueles considerados, né, doentes, né? Estou falando do dia a dia de grande maioria das pessoas comuns. Acreditam em qualquer coisa, qualquer tipo de coisa. Até eu mesmo que sou das linhas da ufologia, espiritualidade, né? Questiono as coisas antes de acreditar. Agora as pessoas acreditam em qualquer coisa com muita facilidade. As pessoas estão fazendo muitas coisas sem lógica, né? Daqui a pouco ela resolve botar um tambor na frente da porta da casa dela, sem explicar motivo, então ninguém sabe o porquê. Se vai perguntar, vai dar uma explicação completamente sem sentido. Estou dando um exemplo fictício, claro, mas eu percebi ao longo de alguns anos muita gente mudando o comportamento para coisas piores, por ter momentos perigosos, até por momentos que podem gastar mais dinheiro, até, né, que não são econômicos, né, mas nem estou falando de gastar dinheiro, porque a pessoa quer gastar um pouco mais, mas achando que está gastando menos, vamos dizer assim. E é um somatório de coisas que se mostra que as pessoas, né, estão mais malucas, vamos dizer assim, né? Vamos usar a palavra maluco, né? Para não tentar ser tão científico, nem também ser tão profissional, vamos dizer assim, né? Então, o que se fala muito então nesse juízo final, como eu disse, se fala muito essa mudança de tempo, né? Que daqui a pouco grupos grandes de milhões e milhões de pessoas não vão renascer na Terra, e as que renasceram na Terra já são um pouquinho melhores, né? Mas eu acho que as pessoas esqueceram, e esse é o ponto que eu quero chegar, depois de toda essa enrolação, falar sobre os obsessores. Se afinal os mundos inferiores foram liberados para reencarnar, né, tendo sua última chance de melhorar na Terra, talvez também são mais liberados para obsediar, né? Eu percebi isso porque notei que as pessoas começaram a fazer esses comportamentos muito irracionais, muito ilógicos, além do que já existia um tempo atrás, quando eu era novo, né? Pessoas, às vezes, bem inteligentes, bem estudadas, começam a pegar hábitos muito ruins. E se a gente perguntar por que elas têm aqueles hábitos, eu vou dizer que sempre tiveram. E não é verdade, né? Eu tenho uma boa memória, que eu nem sabia que eu tinha, uma boa memória para certas coisas. Para comportamento, para as coisas até de política, né? Eu nem sabia que eu tinha essa memória, achava que todo mundo lembrava das coisas como eu. E comecei a descobrir que não, que as pessoas esquecem o que fizeram, como faziam, esquecem muitas coisas das vidas delas mesmas, que eu nem deveria lembrar e eu lembro, por exemplo, né? Então, não falar da obsessão, porque muita gente está sendo obsediada, mesmo que não se considere médium, né? Estão nitidamente sendo pensamentos, talvez ao longo de muitos anos, sendo
colocado na cabeça delas, que elas acham que é delas, né? Além das coisas ilógicas, eles se acham muito melhores do que são, se acham muito mais sábios do que são. Então, essa parte é que eu queria falar, que ninguém percebeu. Não é só os que reencarnam, mas os portais desses mundos também talvez mais abertos para os que não reencarnaram estarem perturbando também nessas épocas. Com tudo isso, há todo um caos no mundo, digamos, né? Mas tudo tem um propósito, porque aqueles que são bons vão ser mais estimulados ainda a provar sua bondade, provar entre aspas, né? A exercitar sua bondade, né? De compreensão, de perdão, de se manter nos caminhos corretos, né? Porque daqui a pouco a pessoa, mas o mundo está assim, então eu também vou ser assim, posso fazer isso, todo mundo faz, eu também faço, né? Então aqueles que são do caminho mais reto já há algum tempo vão ser mais provocados a exercitar isso, a paciência, o perdão, não ter raiva, né? Claro que é impossível a gente ser 100% assim, senão a gente nem estava na Terra, né? Mas vai se exercitar muito mais, talvez, que em outras épocas, né? Que também havia maldade, também o ser humano era muito mau, muito cruel, mas ainda talvez em grupos mais pequenos, mas de repente é uma grande maioria, as pessoas estão barulhentas, por exemplo, grupos enormes de pessoas são muito barulhentas, sem respeitar seu vizinho, sem respeitar ninguém, na verdade, né? Me parece que o propósito é incomodar sempre os outros, chamar atenção, talvez, né, para a carência, que seja com som, seja falando alto, né, seja qualquer tipo de barulho que façam, né? Coisas que antes eram grupos pequenos, grupos aqui e ali que sempre existiram, né? Enfim, vários tipos de comportamentos que eram grupos menores, de repente se tornam maiores, né? Não respeitar professor, ignorar talvez até por exemplo, um policial, coisa assim que era difícil, né? Havia aqui no Brasil pelo menos, né? E eu acredito que em muitos países do mundo também havia certo respeito a autoridades, né? E as autoridades também se comportavam melhor, enfim. Agora as pseudo-autoridades também, não estou falando de policial especificamente, dizem, fazem o que querem, não seguem leis também, não importa as leis, não importa a Constituição. Então nós estamos vendo todo tipo de aberrações na sociedade, né? Isso muito eu acredito que é, além dos que reencarnaram, que já eram com suas tendências malignas, né? E estão tendo a última chance, além disso também é a obsessão espiritual. Então as pessoas têm que cuidar mais ainda, zelar mais, orar mais ainda. Era isso, meu recado. Que você possa ter também mais fé, então, possa resistir mais às tentações do mal e tudo siga melhor na sua vida. Tchau.